Olá, pessoal, bom dia a todos. Bom, são 10h33 aí, pessoal. A gente só vai esperar aí mais alguns minutinhos, tá? Quiser pegar aí uma água, um café, se preparar para o webinar aí, a gente está entrando, tá? Em 5 minutinhos aí a gente já entra no ar e dá início aí a toda a apresentação, tá bom? Ótimo dia a todos.
Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, espero que todos estejam bem aí, seguros em suas casas. Trazer um pouquinho aqui hoje para vocês o que a gente está trabalhando de novidade aí, né? Algumas das pessoas que estão aqui já são nossos clientes, né? A gente, além de cuidar dos ambientes, a gente trabalha em paralelo aqui também, trazer melhorias do mercado aqui. Acho que quem está acompanhando a gente aí nas redes sociais já sabe um pouquinho do que a gente vai falar aqui hoje, tá? De uma nova vertente de produtos aí que a gente está fazendo todo o trabalho aí de desenvolvimento dessa plataforma aqui internamente para poder trazer mais um benefício para vocês aí em relação à segurança da informação, tá, galera? Então, passar o slide aqui, vamos ver se está tudo funcionando. Vamos lá. Esse sou eu, Leandro Valim, aí, para quem não me conhece ainda, sou Head de Segurança da Informação da BS4IT Soluções, tá? Quiser me achar aí no LinkedIn, bater Leandro Valim aí, acredito que não tenha nenhum outro aí rápido aí para vocês acharem, tá? Me adiciona lá, tiver pergunta depois, fica à disposição aí para a gente trocar ideia, tá bom? Quem é a BS4IT, tá? A BS4IT ela é uma empresa, e aí a gente fala principalmente do foco da BS4IT, que é cuidamos da sua TI, tá? Ponto, simples assim. E por que simples assim, cuidamos da sua TI? Cuidar da minha TI é algo tão complexo, né? Na minha TI eu tenho nuvem, eu tenho infra, eu tenho segurança, tenho backup, né? Tenho sistemas, é isso mesmo, tá, galera? A BS4IT ela é uma empresa de tecnologia pilarizada em serviços, né, e produtos também, como um deles a gente vai mostrar aqui hoje, mas pilarizada nas principais áreas de tecnologia aí que para atender o seu negócio, tá? Então, o nosso foco é trazer soluções, tá, pessoal? Então, a gente pode te ajudar aí com todo esse escopo aí, né, de produtos e vertentes e verticais que a gente tem aqui dentro, para poder realmente cuidar do seu TI e trazer tranquilidade aos negócios, tá? E a gente hoje está falando aqui, especificamente, eu como Head de Segurança, falando de segurança da informação. Acho que é um dos desafios aí que a gente tem, né? Uns desafios que tem se tornado cada vez maiores aí, né? Nos últimos anos, né? O advento da pandemia trouxe bastante, né, visibilidade para a segurança, porque, né, o mundo se tornou mais digital. Então, com o mundo se tornando mais digital, o que a gente chama de superfície de ataque, ela aumenta também, e para isso a gente precisa ter mais controles, né, e para ter mais controles e visibilidade, a gente precisa aumentar os investimentos. E aí, o que a gente está falando aqui sobre os investimentos, tá, pessoal? A gente já vê aqui, deixa eu colocar minha caneta laser aqui, ó. Vamos lá, boa, agora ficou bom. A gente já vê aqui a diferença, tá, dos gastos, né? Isso daqui, ela é uma pesquisa do Gartner, tá? Em relação, né, ao ano de 2010 e 2020, tá? Gastos globais, né? Investimentos em privacidade e segurança e investimentos em profissionais de cibersegurança, tá? E aqui hoje, embora a gente esteja falando aqui do aumento gigantesco do investimento em ferramentas, aqui hoje se sabe que é o maior gap aí, quando a gente fala de profissional, em relação a ter esse profissional no mercado, ter esse profissional preparado, tá? Então, vocês vêm acompanhando aí
dentro do desafio de segurança, a gente também tem o desafio aí do blackout dos profissionais de segurança, tá? E como a gente pode fazer isso, tá? Para a gente poder vencer esses desafios de forma mais tranquila, tá, pessoal? Ter ferramentas integradas e que tragam maior facilidade para gastar menos tempo dos profissionais de cibersegurança, tá? E isso também a gente pode, como dito ali anteriormente, a gente tem toda uma estrutura de serviços aí com todos os profissionais já certificados e capacitados para poder apoiá-los aí também em todos esses desafios, tá? Falando ainda sobre essa curva, tá? Então, assim, eu falei olhando o passado, vamos refletir esse passado e agora olhar para frente, tá? Então, a pesquisa aí do IDC fala para a gente, né, um aumento aí de 10%, visão até 2025, dos investimentos, tá? E aqui eu estou olhando basicamente num assunto que a gente já vai encaixar aqui hoje, que é a parte de investimento em endpoint, tá? E por que esse aumento aí de visibilidade para endpoint? Como a gente falou, os ambientes cada vez mais eles estão de forma híbrida. E aí, quando eu falo de forma híbrida, eu nem só estou falando de data center on-premise e cloud, eu estou falando também de ambiente de trabalho remoto e mobilidade. Então, muitos dos nossos funcionários estão trabalhando com sistemas dados às empresas de forma remota. E aí, quem vai trazer essa visibilidade, essa informação, né, e essa saúde para todo esse ambiente complexo de TI vão ser os endpoints, tá? Falando um pouquinho mais aqui de números, tá? E aí, o endpoint é a pessoa que vai trazer toda essa inteligência e essa visibilidade para a gente, tá? Mas quais são os desafios dentro das ferramentas de endpoint, tá? Eu acho que principalmente aqui a gente falar a quantidade, né, de ferramentas. Então, assim, vamos procurar trabalhar com endpoints que atendam a gente de forma mais centralizada, tragam as informações e evitem um hipercomplexo aí, né, calhamaço de soluções de segurança para poder se chegar num diagnóstico ou numa solução. Eu acho que aqui é um dos principais problemas aí, tá? A gente tem o endpoint de antivírus, aí a gente tem o endpoint de inspeção, aí a gente tem o endpoint de EDR, e cada log desse, cada ferramenta dessa se reportando a uma console diferente, precisando entrar em diversos locais aí para fazer troubleshoot e entender o que está acontecendo no parque, tá? 70% investiram em mais de 5 tecnologias apenas no ano passado, né? Então, a busca frenética aí, né, sobre qual seria, né, essa solução, investimento em diversas soluções para se chegar a um resultado em específico, e 95% dos compromissos aproveitam a configuração incorreta e a falta de alinhamento dos controles, tá? Então, é buscar ferramentas que não dependam tanto, né? Aqui, para vencer esse desafio, seria o quê? Buscar ferramentas que não dependam tanto do esforço manual para se gerar inteligência para essa ferramenta, tá? Vamos para o próximo slide aqui. E aí, falando sobre o risco, né? E aí, né? Falamos dos problemas de TI, né? De segurança. Vamos falar um pouquinho aí do que tem acontecido aí nos últimos anos e qual que é o risco que isso tem gerado, né? A gente passou aí, tem todo mundo acompanhando notícias aí, né? Em 21 e 22, né? Isso é um dado também de 15 vezes, né? A multiplicação do aumento de danos por ransomware desde 2015, tá? Então, a modernização desses ataques, né, os tipos de ataques, eles têm cada vez mais ocorrido de forma mais destrutiva ao negócio, né? A gente acompanha aí os ataques de ransomware, a gente falou disso em um webinar passado também, o foco não só do sequestro dos dados, mas destruição dos backups, tá? E o aumento, né, que virou um mercado financeiro também, né? O sequestro de dados
e é uma prática cada vez mais executada, né? Mas o impacto tem sido muito grande. 56% de violações levou meses ou mais para descobrir, né? Então, o que a gente tem acompanhado, né, de perto, né? Acontece o ataque de ransomware, né? Toda a equipe se mobiliza, gasta ali, né, horas, passa madrugadas, né, para poder sair daquele ambiente crítico, recuperar, reestruturar o seu ambiente, ativar mais proteções para que o ambiente não volte a cair, né, durante a fase de recuperação mesmo. E aí, depois que tudo está no ar, tudo está de volta, a gente chega na fase de investigação, né, desse incidente. E aí, geralmente, quando chega na fase de investigação, não se tem dados mais, não se tem muito histórico daquilo, né? As ferramentas, os logs estavam espalhados, se demora muito para poder consolidar e relacionar e entender o que aconteceu, tá? Em grande parte dos casos, nem se entende, tá? Simplesmente se levanta o ambiente, se volta à operação e realmente não entende por onde veio, a quem eu devo focar, aonde eu devo priorizar os meus investimentos para poder isso não volte a acontecer, tá? E aí, por último, 27% estão confiantes de que o antivírus irá protegê-lo contra ransomware, tá? E isso é um dado, tá? Muitas empresas que sofreram ataque de ransomware nos últimos meses, aí, nos últimos anos, tinham antivírus instalado, tá? Pô, e por que que isso não foi efetivo, mesmo se elas tinham antivírus instalado? Aí a gente vai falar um pouquinho hoje aqui dessa nova geração de antivírus, tá? Existem técnicas hoje justamente para se quebrar os antivírus padrões de mercado, né? E por isso que mesmo com o antivírus tradicional, isso pode acontecer dentro do ambiente de vocês, tá? E aí a gente entra um pouquinho mais no detalhe sobre depois. Algumas informações adicionais aqui, tá? Passar uma breve lida aqui também para a gente poder andar. 76% de todas as violações são motivadas financeiramente, tá? O relatório de Data Breach da Verizon. Claro, a indústria de ransomware aí se tornou um mercado financeiro gigantesco, né? Hoje a gente tem várias camadas envolvidas, né? Nisso, né? Virou verdadeiras quadrilhas de ransomware. A gente tem até histórico agora do Ransomware as a Service e empresas que estão pagando para funcionários descontentes executarem ransomware dentro das empresas, né? E aí pago uma bonificação para esse cara. Então, isso está virando um mercado financeiro paralelo gigantesco, tá, pessoal? O ransomware agora é estimado em um crime de 5 bilhões, né? Então isso validando aí impactos mundiais, né? Mais de 4.000 ataques de ransomware diariamente desde 1º de janeiro de 2016, o FBI. Os ataques às empresas triplicaram de 16 de janeiro a 16 de setembro, da própria Kaspersky, uma empresa é atingida por ransomware a cada 40 segundos. 50% dos incidentes de crimeware agora envolve ransomware, né? Então, mais da metade aí dos incidentes, todos são de ransomware. 58% das vítimas são categorizadas como pequenas empresas, tá, pessoal? Então, esse é um dado muito importante, tá? Quem fala, esse tipo de ataque novo aí acontece só com empresa grande. Não, eles realmente sabem hoje que as empresas, principalmente nessa parte de backup, recuperação de desastres, as empresas pequenas são as que mais sofrem para recuperar os seus ambientes. Então, eles focam em empresas médias e pequenas, porque eles sabem que a chance de se pagar o resgate é maior, tá? Por isso que muitas organizações em todo mundo estão agora para substituir aí o haver dado por plataformas de segurança de última geração, tá? Como eu falei. E aí trazendo aqui a gente um pouco, né, para as últimas notícias, né, para quem já está aí acompanhando, né, o que está acontecendo isso, falando aí de Brasil, né, tanto de ataque, vazamento de dados. Tem uma notícia interessante aqui sobre o chefe de segurança da Uber, e aí que traz uma reflexão para a gente também, que está nessa posição aí nas empresas de chefe de segurança, né, de
esconder uma informação dessa, ou que aconteceu um ataque, né, esconder um incidente de segurança, toma muito cuidado com isso, tá, gente? Assim, a responsabilidade é alta e as pessoas podem ser acionadas juridicamente por ter encoberto algo que viu acontecer e não tomou, né, foi omisso em relação a isso, tá? Então, eu acho que a posição aí para vocês são responsáveis de segurança dentro da empresa que vocês trabalham, ela tem que ser muito clara, essa posição, muito clara, objetiva e profissional, né, principalmente, para que as medidas sejam tomadas, tudo isso esteja claro para todo o board das empresas onde vocês trabalham e nada disso se recaia sobre, né, a pessoa física aí em algum momento, tá bom? E aí uma série de ataques aí a gente teve recentemente da Fast Shop aí, né, saiu nas notícias aí no mercado e tudo mais, em que vocês já acompanharam, tá? Falando um pouquinho aqui meu pontador aqui de novo, falando um pouquinho aqui da curva, tá? Qual que é a curva quando acontece um ataque, né? E aí a gente está baseado num dos principais frameworks, o Mitre. Para quem não conhece o Mitre, ele é um framework que ajuda a gente a entender, detectar um ataque sem precisar saber como atacar, tá? Então, o Mitre, ele pega alguns indicadores e aí ele fala, ó, esses indicadores são os indicadores de um ataque. E aí tem diversas métricas, tá, pessoal? O primeiro nível de acesso, o nível de resiliência dentro da rede, movimentação lateral e por aí vai, tá? E aí dentro desse enquadramento do Mitre aqui, né, de um ataque de malware aí, a gente está falando bastante do ransomware. Olha só que interessante na curva, tá? Ó, sobre isso chegar, fazer o alerta, o pessoal triar, aí aqui eu estou falando um alerta simples, tá? Um evento de endpoint, compilar ó, detectei, compilei, quem que está sendo impactado, quem que eu preciso limpar, para eu poder isolar essa galera da rede e poder começar a fazer a tratativa, né? Eu nem fiz identificação, eu sei que tem alguma coisa estranha, observei os alertas e comecei a fazer a tratativa. Olha aqui, aproximadamente 7 horas para começar entre detectar e corrigir, tá? Isolar essa galera da rede e começar a fazer as tratativas. Esse tempo aqui é muito alto. Isso daqui, ele é um tempo baseado em pesquisa média global do Mitre, tá? Então, assim, esse tempo é muito alto para que isso já tenha alastrado, roubado dados da sua rede e tudo mais, tá? Depois dessa detecção e correção, que eu acho que, assim, nas empresas, no dia a dia, o foco principal está nesse lado aqui, ó, tá? Vamos sair do caos, né? Então, saímos do caos. Agora a gente tem que examinar o que aconteceu para poder fazer o nosso fluxo aqui, né, de PDCA, aí, o fluxo que vocês usarem, né, para resposta a incidentes ou gestão de incidentes aí interna da empresa de vocês, para poder recriar o ocorrido, ver o porquê que aquilo aconteceu e criar as ações aí para evitar aquilo no futuro, tá? Então a gente tem todo um processo aqui de novo, né? 8 horas em média, né? Para poder recriar isso e no ambiente, porque aí tem que se criar uma máquina de forma manual e tal, e fazer todo esse processo de forma mais artesanal aí, tá? E o que que acontece hoje, tá? Quem hoje acabou de sair do incidente tem uma equipe com 8 horas disponível para poder recriar, manipular isso e criar melhorias, tá, pessoal? Aí é onde muitas empresas tomam um ataque de ransomware, reestabelece todo o ambiente, a hora que está tudo bem, dias ou meses depois toma outro ataque de ransomware e isso vira um ciclo, tá? E fora a insegurança que isso gera no ambiente, que eu acho que esse é o pior dos prejuízos, né? De não saber se tem alguém ali dentro, se está olhando e tal, essa sensação de fragilidade, né? Principalmente dos administradores aí de sistema perante o controle dos seus sistemas é horrível, tá?
Falando um pouquinho já da solução aí que a gente veio apresentar para vocês aqui hoje, tá? É o VMware Carbon Black, tá? O Carbon Black, ele é uma solução, né, de Next Generation Antivírus, tá? O que é uma solução, Valim, o que é uma solução de Next Generation Antivírus? A solução de Next Generation Antivírus, ela foge do exame tradicional das plataformas de antivírus que olham hoje os arquivos, reconhece aquilo como apenas uma ameaça. E aí eu vou mostrar ao decorrer para vocês aqui um pouco de como isso trabalha. E ela vai analisar bem mais comportamento e outros indicadores, né? Fazer até um parênteses aqui, né? Antes da gente falar um pouco mais da ferramenta, né? Hoje a gente estava até discutindo aqui, eu estava tentando explicar para o pessoal de forma mais lúdica, né? Eu sei que todo mundo que deve estar aí assistindo a gente já é de TI, mas eu acho interessante, né? Vamos imaginar aí que o vírus é um bandido, né? Um meliante, né? Dentro da nossa rede. E como que trataria isso a ferramenta tradicional e como que trataria isso o Carbon Black, tá? A ferramenta tradicional, ela vai reconhecer o meliante olhando ele, simplesmente olhando pelas características ali de roupa, visual, né? A gente até brincou aqui, pô, se o cara tiver de boné, óculos Juliette e Havaiana no pé, o tradicional fala, ó, é meliante. Vamos ali, já vamos bloquear ele ali de entrar na nossa rede ali, que vai ser problema. A ferramenta Next Generation Antivírus, de forma bem lúdica, pessoal, é o cara que consegue pegar o bandido de colarinho, né? O cara vai estar de terno, roupa social, tal, entrando na porta da tua casa, mas o Next Generation Antivírus vai falar assim, não, mas o comportamento desse cara é suspeito, independente da roupagem dele. Ele não tem cara de vírus, mas o comportamento dele mesmo assim é suspeito, então eu vou analisá-lo e vou bloqueá-lo, tá? Só fazer um parênteses breve aí, bem lúdico, para todo mundo entender quando a gente fala de Next Generation, o que quer dizer isso, tá? E aí, quais são, né, os recursos e quais são os benefícios, tá? A gente falou lá do apagão de profissionais. Então, imagina aí ter uma média de 7 horas economizadas por incidente de segurança. Isso economiza muito profissional, tá? 94% receberam uma melhora significativa da eficácia, né? Por causa da análise de comportamento, que eu acabei de explicar para vocês. E não precisa estar claro que aquilo é um vírus, né? Mesmo que se for um vírus que a gente chama aí de 0D e tal, só dele ter um comportamento estranho, ele já vai conseguir detectar isso, tá? 75% menos frequência na recriação de imagens, né? De formatar a máquina, reinstalar aplicações, para a gente poder limpar uma determinada situação, tá? E aí, falando um pouquinho aí do retorno do investimento, 379%, tá? Aí nessa conta aí tá economia com profissionais, ferramentas, né, de consolidação de eventos, como o CIEM e tudo mais. Proteção da nuvem, carga de trabalho e dos endpoints, tá? Então, ela é uma solução baseada, já a administração dela ela já é totalmente baseada em cloud, tá, pessoal? Toda a parte de endpoint pode rolar em seus respectivos, né? Pode ser um desktop, um servidor, pode ser um PaaS em nuvem, então ela tem sensor para tudo isso, tá? E aí a gente pode trabalhar todo com sensores ali, identificação em toda a nossa rede, independente dela estar na cloud ou estar dentro de casa, tá? Falando um pouquinho aqui de benefícios, tá? Fora os já citados aí de uma solução de Next Generation Antivírus, né? Mas o caminho, né? Existem outras soluções, né? Se criando e trabalhando aí com essa ideia de Next Generation Antivírus, caminhando para isso, mas qual é o benefício, né, da Carbon Black em relação a isso, né? Toda a parte de certificação e proteção, tá? Ela é líder em detecção e resposta, né? Em testes muito renomeados como o AV Test, o AV Comparatives,
tá? Ela é líder também de detecção e resposta, como a gente falou lá do Mitre Attack, que é um framework que identifica todas as táticas de invasão, né, e tudo mais. Então, ela tem já todos esses selos, né, e está como líder, né, em todas essas pesquisas. Acho isso muito interessante. Menos ferramentas, pessoal. Acho que assim, a gente tem que segurança, eu sou total defensor de que o menos é mais, tá? A gente tem que ter boas ferramentas e ter visões consolidadas, tá? Que visões consolidadas? Cara, todos os eventos eles têm que estar num painel, a gente tem que caprichar nos processos em cima daquilo, né? E ter tudo isso de forma, porque senão vira uma quantidade de logs e eventos gigantesca que a gente humanamente não consegue acompanhar, e isso traz miopia, né, para o dia a dia aí, dos analistas de segurança que estão analisando isso e criando a mitigação aí desses incidentes, tá? E, por último, mas não menos importante, menor TCO do mercado, tá? Dentre as soluções de Next Generation Antivírus, tá? E aí, falando do Total Cost Ownership, né, falamos já do ROI, e tem a pesquisa aqui também, em maio de 2020, do Total Economic Impact, em relação ao custo-benefício dessa ferramenta em relação aos concorrentes, tá? Muito interessante também. Aí aqui a gente já vai adentrar um pouquinho mais, tá? Para quem está curioso aí, tá? Mas e aí? Qual que é o segredo? O que traz diferente e tal? Eu vou falar de forma bem breve aqui, vou tentar pegar um ambiente de demonstração aqui, vamos ver se ele vai me ajudar aqui hoje, tudo funcionar certinho aí. Mais um pouquinho do que é essa ferramenta, tá? Quais são os controles que faz, aqui são controles até corriqueiros, né? Sobre o bloqueio, mas ele já tem uma granularidade um pouco maior do que o tradicional, porque ele não só bloqueia ou deleta, dá para chegar no nível do tipo assim, cara, eu quero que esse malware ele chegue até a execução, mas ele não consiga sair para a internet. Então dá para a gente fazer esses níveis, tá? E aqui um exemplo aí de console já para vocês, tá? Aqui, avaliando, né, o adapte-se ao seu negócio, né? O que acontece? Como ela é uma ferramenta de análise de comportamento e de aplicação, essa ferramenta ela vai criar uma espécie de aplicações válidas para o meu negócio. Ela vai se adaptar às aplicações do seu negócio. E isso gera uma whitelist das aplicações adaptáveis do seu negócio, tá? Tudo que for diferente daquilo, ela vai examinar com mais critério o comportamento daquela aplicação em específico, tá, pessoal? O que isso é muito interessante? Cada negócio tem o seu canivete de ferramentas aí do RP, né, do sistema de WMS, por aí vai. Então, ela trabalhando e fazendo essa identificação dos comportamentos, né, e essa lista branca dessas aplicações, e isso funciona na ferramenta de forma muito prática, tá? Para poder gerenciar isso no dia a dia. Você fala assim, pô, mas a minha empresa tem um monte de ferramenta, ou tem atualização todo dia. Cara, é muito intuitivo isso, tá? Ó, essas aplicações, elas são da minha lista branca, eu soltei um update na rede, eu pego a diferença daquele update, ou eu aprovo o resto daquele update, pronto, tá liberado em lista branca, tá? Não que está, mas se eu não fizer isso vai bloquear? Não, não vai bloquear. Mesmo assim, vai ter que ter um comportamento suspeito, tá bom? Então é algo que a gente cria uma defesa personalizada para o seu negócio, de poder olhar com mais critério tudo que é diferente daquilo, tá? E aí, né, uma visão já muito interessante aí, não sei se vocês hoje têm essa visão aí no antivírus que vocês já usam no ambiente de vocês, mas é uma visão bem diferente aí do tradicional, tá? Que é a visão realmente do comportamento dos processos. Então, aqui a gente já começa a entender esse nosso discurso aqui que a gente está comentando, do analisar apenas um arquivo lá que é um malware, que tem uma hash conhecida ou tenha, né, um código conhecido dentro dele,
do que é realmente analisar o que aquele executável está fazendo, para que IP que ele está indo, o que chave de registro que ele está alterando na minha máquina. E aí a ferramenta aqui, né, tem já uma negação aqui, ela já identifica, ó, isso daqui eu tô vendo que é um bypass. Esse PowerShell está tentando ir para várias redes aí e fazer uma conexão reversa. Então, ele já bloqueia baseado no comportamento, tá? E além do bloqueio, pessoal, do controle, é a visibilidade que isso traz, tá? Então, assim, isso daqui já é um print que eu posso. Vou até expandir um outro aqui. Eu acho que tem um expandido aqui. Esse é. Opa, vamos lá. Então, é isso daqui, ó, pegando um caso de um serviço do Windows, tá? É algo que acontece, né? O serviço do Windows SVC Host, ele executa vários outros módulos aí dentro do Windows. Ele é um serviço, ok, ele é um serviço do próprio Windows, esse cara. Esse cara não tem infectado. Mas através desse serviço, o cara mandou um comando para rodar um programa de mineração de dados dentro dessa máquina. Então, olha aqui que interessante. Se fosse um antivírus tradicional, olhando só essa esfera, isso nunca seria detectado. Mas como eu olhei o que esse serviço está executando dentro da minha rede, eu já consigo pegar. E aí, o que é interessante? Eu já poderia pegar esse cara, tenho a hash dele aqui. Na verdade, no próprio Carbon Black já tem um botão que eu já crio um bloqueio de hash e aonde tiver essa hash ele limpa, bloqueia, quarentena e tudo mais. Mas eu poderia já pegar essa hash e compartilhar com minhas outras estruturas de segurança ou fazer uma análise na parte da investigação, como eu estava falando para vocês, muito mais rápida e apropriada. Cara, eu quero saber esse hash aqui, por onde ele entrou na minha rede. Se foi um usuário meu que baixou, se foi uma invasão de um site meu público que alguém está invadindo de fora. Então, entendeu, pessoal? Aquela investigação que numa ferramenta tradicional demoraria dias para entender por onde esse cara entrou na minha rede, aqui a gente já tem as informações por arquivo, eu já tenho os sites que acessou, eu poderia ir no meu log do Firewall lá e fazer uma pesquisa rápida, eu quero saber na minha rede todo mundo que está tendo vínculo com esse endereço IP. E aí eu já teria essa informação e essa investigação. Mas vamos sair um pouquinho do PPT aqui e vamos tentar ir para 30 segundos aqui do Quem Sabe Faz ao Vivo? Vamos lá, vou minimizar a tela aqui um pouquinho. E aí eu vou mostrar algumas dessas coisas para vocês acontecendo aqui na prática. Tá aqui, ó. Aqui são os labs, tá? Entrar nos labs de segurança aqui da própria VMware. Vamos gerar um lab aqui, tá? Vou fazer ao vivo aqui, tá, pessoal? Os labs aqui para a gente poder gerar aqui na hora. Vou subir uma estrutura para mim aqui. Vamos ver se a gente consegue, tá, pessoal? Vamos lá. Alinho. Senha. Pegar a senha. E beleza, foi. Bora lá. Beleza. Pegar a senha aqui.
Teste. É temporária, não tem problema vocês verem não. Bom, tá aqui, ó. Tá aqui a carinha da criança, tá? Vamos lá. Então aqui a gente já tem o panorama geral. Ah, deixa eu só mudar aqui, porque para ele que funcione a integração com essa máquina que a gente está conectado, tem que mudar a tenant aqui, ó. Então a gente já tem a visão aqui do painel inicial, tá? E a gente já tem aqui o panorama, né, de todas as máquinas, alertas, o que ele preveniu, tá? O que foi evitado. E a gente já consegue fazer os drill downs aqui, tudo para isso, o que foi bloqueado, o que foi visto e tudo mais, tá, galera? É bem interessante, tá? Então a gente já vê quais aplicações foram essa, que geraram alerta, o que está acontecendo. Então, assim, se está acontecendo alguma coisa na minha rede agora, isso é um negócio muito legal que a Carbon Black aqui, junto com a VMware, se preocupou bastante, eu acho muito interessante. Geralmente nas plataformas, eles focam muito em querer saber quem que é o dispositivo, quem que é o usuário. Para a gente não é interessante. Para a gente, o interessante é focar na ameaça. Ó, eu quero saber, tem alguma coisa rolando na minha rede por PowerShell. E aí disso, eu bato o clique aqui e eu vejo quais são as máquinas que estão sendo. Ó, tem um BAT aqui, por exemplo. Disso eu já bato aqui e vejo quais são as máquinas, né? Eu consigo vir aqui, device, fazer um export, quais são as máquinas que estão sendo afetadas. Então a minha investigação fica muito mais rápida em ter controle naquilo que realmente está acontecendo na minha rede e não focar somente no dispositivo A ou B, tá? A gente tem aqui também toda uma parte, né, de Threat Intelligence, né? Não sei se vocês têm aí times internos de Threat Intelligence. E que raio é esse, Valindo? Threat Intelligence? É justamente saber estar atualizado das ameaças que estão saindo, né? Aqui eu tenho o reporte técnico dessas ameaças, né? Eu consigo entrar aqui e ver o reporte técnico com os detalhes, a vulnerabilidade e o que me traz reporte técnico. Já traz o que eu tenho que pesquisar na minha rede para ver se ela está protegida, né? Ou não para aquele novo tipo de ameaça. Então, trabalho constante também que você pode fazer de prevenção aí com todos esses reportes e entender o que está acontecendo no mundo da segurança, tá? Aqui eu vou pegar um alerta aqui só para a gente ver aquela tela lá que eu estava falando, como ela funciona. Então, pegar um exemplo aqui. E aí depois a gente gera um também para mostrar para vocês, tá? Então aqui eu peguei um alerta que a ferramenta gerou do endpoint de exemplo. Aí a estação é essa. Aí você vê aqui, olha que interessante, ó, dá para a gente ver o caminho inteiro. Ele abriu o Explorer.exe, que é aquela pastinha onde estão os arquivos. Do Explorer ele abriu o Outlook. Do Outlook ele abriu um arquivo Word, que era um anexo, e desse arquivo Word tava lá algo sinistro, entendeu? Então, e aí, mas que algo sinistro é esse? Por que ele viu isso? Tá aqui todo o detalhe, galera. Todo o detalhe. O que esse doc rodou? Era um script bat? O que esse script fez? E aí o nível de informação que a gente tem aqui é muito superior ao que a gente vê aí comumente no mercado, tá? Eu já posso criar os meus IOCs, né, indicadores de comprometimento, já posso pôr isso nas outras ferramentas, já posso vir aqui tomar uma ação com esses indicadores de comprometimento para bloquear isso para o resto da minha rede, tá? Então, a gente, voltando uns slides aqui, estávamos falando lá do Rensor, né? Imagina o Rensor começou na minha rede. Eu tenho que ter respostas rápidas para poder tomar ações, bloquear isso no resto da rede para que isso não avance. Tá aqui, ó, tá na mão, entendeu? Cliquei aqui, entendi, caramba, é isso que está acontecendo. Vou bloquear aqui esse vírus aqui, vou bloquear essa tentativa, tá? Vamos ver se a gente consegue só gerar um aqui para vocês entenderem. Vou minimizar aqui. Ó, eu tenho um exemplo aqui do anexo lá, até que vocês viram, é bem parecido, de um e-mail com anexo. Isso é muito usado, tá? Tanto em anexos de Office quanto anexos PDF. Então aqui, recebi um e-mail com anexo doc do Word.
Isso é o nosso dia a dia, a gente recebe vários e-mails desses no dia. O antivírus tradicional bloqueia isso, galera? Bloqueia um arquivo de texto do Word? Não, não bloqueia. Não bloqueia. Por quê? Ele olha se o arquivo é malicioso ou não, ponto. Tá? O que o pessoal faz, né? O pessoal lá do lado dos hackers, né? Vamos falar assim. O que o pessoal faz? Ele pega dentro desse Word, gera um script, né, com algumas linhas lá para fazer outras ações, né? Que é ir num site, baixar um malware, né? Ou pegar uma linha de código e injetar dentro de um processo do teu Windows. É isso que eles fazem. O arquivo ele é totalmente íntegro, mas ele tem instruções, né, dentro desse arquivo. Aqui eu acho que Bois Safe Mode. Ele tem instruções dentro desse arquivo que as instruções são maliciosas, tá? Então aqui, ó, a gente já vê, ó, rodeio, abriu o arquivo normal, ele já subiu uma bandeirinha lá do Carbon Black, né? Deixa eu só ver o hostname dessa máquina aqui, vamos lá. CB01 Malware 04. Vou voltar aqui na telinha de alertas. Vou botar aqui menos tempo, né? Aqui, ó, CB Malware 04. Ó. Pulou na tela já. Beleza, ó. Posso vir na investigação. E aí posso já tomar as tratativas, ó. O IP que ela tá, para onde ela saiu, o serviço, o que que rodou, o que que falhou. Ah, esse daqui eu acho que não é daquele lá em específico, não. Desculpa aí, galera, errei. Deixa eu pegar aqui, tirar o filtro. Acho que esse cara aqui, ó, CBMauer 04, beleza, esse aqui. Opa, eu falo, né? Quem sabe faz ao vivo, mas dá problema também. Esse daqui eu acho que não subiu ainda. E aí, só evoluindo aqui para a parte da investigação, pessoal. Aqui todo aquele, assim, no detalhe, todas aquelas aplicações ou aquelas máquinas, eu posso vir aqui, ó, CBMauer 04. Eu quero saber só o que aconteceu com essa máquina hoje. E aí aqui eu tenho o detalhe do detalhe, tá? Ali já é inteligência, o malware, mas assim, eu tenho, ó, o WinWord estabeleceu uma conexão com esse site aqui, ó, na porta 443. Pô, só da gente fazer uma pesquisa disso, que um Word está estabelecendo uma comunicação para fora, isso é muito estranho. E eu posso vir aqui fazer um sumário das aplicações que rodou nessa máquina, um sumário, ó, sumário das aplicações que rodou nela. Aqui tá 3 dias, tá? A gente pode mudar. Um sumário dos IPs que ela acessou. E aí, com tudo isso, ter de forma rápida e simples aí, né? Aí, ó, todas as comunicações, para que país que foi. Eu consigo fazer, estou fazendo filtro aqui no menu à esquerda, consigo detalhar todos os filtros aqui, então posso vir aqui, ó, Net Connection, Domain, quero saber todas as conexões que ela foi para um domínio, ou que ela foi por um IP, ou eu posso pegar, aqui que interessante, ó, eu sei que esse IP aqui é o IP lá do meu Word, né? Eu poderia pegar aqui, por exemplo, fazer um filtro por esse IP aqui, ó. E aqui na lista, aqui não tem outro aqui, né? O teste é só nessa máquina. Mas eu poderia, na lista de... Ah, não, deu certo. Então, Net Connection SP. Eu sei que esse IP está acontecendo alguma coisa na minha lista, na minha rede. Agora, eu peguei, filtrei o IP e eu vejo todos os dispositivos conectados para esse IP. Então, se isso é um IP de remote control lá daquele Word, tá aqui, galera. Eu tenho todas as máquinas da minha rede que já tomou aquele remote control. E daqui eu já começo a isolá-las e tal, e fazer a tratativa em todas elas. Viu como é que é? É rápido a investigação, é muito rápido, tá? E aqui, só para a gente fechar aqui antes de passar para um outro lab aqui, que eu vou apresentar para vocês, a gente tem aqui a parte de ransomware, tá? Falamos tanto de ransomware, vou mostrar um pouquinho aqui. Olha que engraçado, tá? Para quem conhece um pouquinho aí desse mercado, já ouviu falar desse nome aqui, ó. Esse ransomware aí fez bastante estrago.
ficou bastante famoso, Ryuk. Mas esse cara que eu tenho aqui é um script PowerShell. Ele não é o arquivo do vírus do Ryuk, ele não é o malware. Esse cara, ele é só um script PowerShell. Então, vamos fazer aqui, ó, vamos gerar uma situação aqui. CD public desktop. Ele tá lá, né? CD ransomware. Set execution policy, né? Para rodar qualquer arquivo, mesmo que não seja assinado. Então, o cara que está aí na tua rede, ele vai executar o malware? Não, ele vai executar o script que vai lá e baixa o malware e executa por dentro do PowerShell, tá? Então, isso daqui ele não é identificado no antivírus, porque ele é apenas um script de PowerShell. Mas se eu executar ele, olha lá, ó, já pegou. Entendeu? Porque ele viu que as informações desse cara, mesmo processo, ele viu que as informações desse cara são informações, né, não é legal, tá acessando um site, tá baixando acho que esse clear aqui que tá com problema. Ele tá com os filtros aqui ainda. E aí ele viu que esse site tá com as informações ali que não são legais. E aí ele já foi e bloqueou, saiu do tradicional, tá? Pessoal, até por causa do tempo aqui, deixa eu já tentar rapidinho aqui mostrar. Eu tenho esse cloud, vamos ver se dá tempo aqui de eu mostrar. Só um outro ponto aqui que eu acho muito interessante, eu queria poder mostrar isso daqui para vocês. Vamos ver se a gente consegue. Olhando aqui na cara do pessoal, o pessoal já tá mexendo os braços aqui do meu lado aqui. Vai, corre, corre. Vamos lá, vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, bicho. Se vira nos 30, né, do Faustão. 30 segundos. A gente tem que, ó. Tô me gritando aqui, tem que ter o tempo das dúvidas ainda, Valinho. Vamos lá, vai dar tempo de tudo, fica tranquilo. Ó, o que é esse cara? Workload, tá? Isso daqui é muito legal também, galera. Eu tinha que mostrar isso para vocês hoje, ó. Esse daqui, estamos falando de VMware Carbon Black, né? Então, temos integrações com VMware, logicamente. E isso daqui dá um ganho fenomenal, tá? Que ganho é esse, tá? Tem um plugin aqui em todo o meu ambiente de vCenter que controla todos os meus hosts de VMware, sejam eles VDI com Horizon, sejam eles servidores com VM normal. E aqui eu já tenho o mapeamento do meu parque total em relação a vulnerabilidades, tá, galera? Então, assim, cara, e com informações que para mim eu considero mais precisas até do que System Center, tal, muita coisa desse tipo, tá? Porque o System Center é muito bom para fazer deploy e tal, mas o retorno daquilo que a gente precisa ver, do que realmente tem de vulnerabilidade, o que realmente é crítico, aqui eu considero essa visibilidade aqui fantástica, tá? Então eu já tenho aqui uma tela de inventário, né? Como que está a saída, como que estão as minhas vulnerabilidades, aonde que elas estão localizadas. Deixa eu abrir a tela dele aqui agora, do Carbon Black, enquanto ele vai carregando aqui. E aí a gente já vai descendo naquele nível, tá? Bora lá, vai dar tempo. Só tá querendo calar minha boca aqui, gente. Não pode, não pode. Olha lá, ó, vamos lá. Então vim aqui, ó, Harden Vulnerabilities. Então tá funcionando com aquela integração. Qual que é a grande dificuldade hoje nossa? Cara, o que eu tenho que atualizar? Eu tenho um parque de 500 VM. O que eu tenho que atualizar? Aonde que tá o perigo? Tá aqui, galera. Tá aqui, ó. O que é crítico? O que tem vulnerabilidade crítica? Tá aqui, ó. São essas VMs, ó. Eu clico aqui,
Vamos lá. Quais são os CVEs? Valim, que raio é esse CVE? CVE é o documento da vulnerabilidade, Cristo. Tá lá, ó. A vulnerabilidade faz, aonde que ela pega, o que que tá afetando, tá tudo lá. Opa, cliquei na aba errada. Então tá aqui toda a informação. Mas Aline, eu não quero saber por VM, eu não quero ficar caçando uma a uma, eu quero saber por vulnerabilidade. Então vamos ao contrário. É como eu falei, galera, o importante é você ver a aplicação e aquilo que está vulnerável. E aí depois você chega no ativo, né? É muito mais interessante. Então eu tenho um CVE aqui, ó, crítico, que saiu agora essa semana da Microsoft, por exemplo. Esse daqui não é tão crítico, né? 2014, não é tão novo, né? 2014. Mas eu tenho aqui, vamos lá. Que vulnerabilidade é essa? O que que ela faz? Quem são as minhas máquinas? Qual que é o KB que resolve o raio? Mastigadinho. É só eu aprovar isso lá no meu WSUS SCCM. Ó. Tá pronto. Quem que está afetado? Minhas máquinas de banco. Eu já sei certinho. Isso, galera, assim, além de trazer visibilidade e tempo de resposta melhor, traz muito menos downtime para vocês. Eu vou atualizar toda a minha rede com essa vulnerabilidade, sendo que esses 3 hosts que estão afetados. Eu preciso fazer janela de manutenção para meus 500 servidores, se crítico é 3. Tá bom? Então isso daqui é show de bola, tá? E eu tenho aqui, eu só vou passar uma pincelada, isso eu não vou conseguir mostrar para vocês hoje, tá? Mas essa ferramenta ela faz toda a parte de threat response e investigação. Que raios é isso? Eu consigo pegar e fazer qualquer query no formato de SQL em relação a qualquer máquina ou servidor que eu tenha na minha rede para investigação. Como que funciona isso? Cara, eu preciso saber em todas as máquinas da minha rede quem tem a chave de registro XPTO, porque tá falando num documento aqui do meu fabricante que essa chave de registro ela tem que ser igual a 0. Se ela for igual a 1, meu servidor está vulnerável. Eu venho aqui, gero e tem um monte aqui já pronto. Eu tenho um site com um monte de query de investigação, ó, que a galera vai alimentando a respeito das vulnerabilidades que está saindo no mercado, né? E questões de visualização mesmo. E aí eu venho aqui, rodo essa query no parque inteiro e eu já trago todas as minhas máquinas que estão vulneráveis ou que estão com arquivo X ou com chave de registro Y ou com uma task Z e aí eu já consigo ter resposta disso rápido e fazer as tratativas, tá, pessoal? Bom, demonstração é isso. Deixa eu ver aqui os slides rapidinho aqui, só para a gente matar aqui e para as dúvidas. Esse daqui eu vou passar batido, tá, pessoal? Mas assim, é só para vocês verem mesmo, enxergar que a gente protege todas as nuvens, todos os dispositivos e a gente tem todos os níveis aí, desde a prevenção até a proteção e identificação, tá? Vamos para as dúvidas aqui. Deixa eu ver com o pessoal sobre as dúvidas. Tem aí um QR Code também. Deixa eu perguntar uma ajuda aqui para entender o QR Code é sobre as dúvidas? Tá bom. Então, o QR Code também tem as dúvidas no chat que eu vou dar uma olhada agora. O QR Code, se ficar uma dúvida para depois, quiser bater um papo com a gente, aprofundar mais em algum assunto desse aqui, tá? Aí tem o QR Code aí também com os nossos contatos, tá, pessoal? Deixa eu olhar aqui. Olha, 11h30, hein? Só não deixei espaço para as dúvidas, né? Mas tá pontual, né? Galera, sobre as dúvidas, vamos fazer o seguinte, até porque o tempo de vocês é muito precioso para a gente, tá? A gente tem algumas dúvidas aqui, mas se eu for começar a responder elas, a gente vai estender bastante aqui. Então, a gente já tem o cadastro de e-mail de vocês que mandaram dúvidas aí e tal. A gente não estender muito tempo, vou sentar aqui, vou responder essas dúvidas e já mandar a resposta para vocês aí por e-mail, tá bom? E fica à vontade aí, obrigado pela participação de todos, tá? E nos falamos aí. Espero o convite de vocês aí para a gente tomar um café e falar mais aí a respeito das soluções e novidades, tá bom? Valeu!